Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Old Way, filme dirigido por Brett Donohue, western estrelado pelo Nicolas Cage, que chegou direto para aluguel digital nos Estados Unidos e outros países. E o destaque do filme, aliás, é justamente essa frase: o primeiro western de Nicolas Cage. E quem acompanha a carreira do ator vai concordar comigo que ele vem fazendo muito filme B, nem sempre prezando pela qualidade de um texto, mas sim pelo potencial de retorno de dinheiro entrando na sua carteira. Né? Ele mesmo fala isso, aliás. O Nicolas Cage vem com alguns destaques recentemente. Ele está nesse ressurgimento também, chamando a atenção novamente e trabalhando com grandes estúdios. Pig, por exemplo, é um filme de baixo orçamento e uma produção que consegue esse amplo destaque. Mas infelizmente eu não posso falar o mesmo de The Old Way, que é aquele filme B que só tenta explorar a imagem de um ator para conseguir gerar uns trocados. Nesse caso, o Nicolas Cage está mais uma vez envolvido nisso. E eu fico chateado, pessoal, porque vocês sabem que eu gosto muito de westerns, né? E o western, como um gênero, ele passa por um período de baixa demanda, de baixo interesse. Então, uma produtora gigante, ela provavelmente hoje não vai colocar o western como prioridade. Tanto é que nos últimos anos, se você for pegar a lista de filmes, né, tem muita produção B e de vez em quando uma produção como Old Henry, de 2021, consegue um destaque, consegue também, né, meio que furar uma bolha dessas produções de baixo orçamento. E nesse caso aqui de The Old Way, a decepção ela é enorme não só porque meio que joga contra toda essa narrativa bonita de ressurgimento do Nicolas Cage na indústria de cinema, né, é que o formato de pensar o western é muito básico. Ou seja, coloca uma história qualquer de vingança no Velho Oeste, ponto final. Tá excelente, o público vai gostar, até porque o Nicolas Cage está estrelando no filme. Ele está emprestando o rosto dele para colocar no pôster, colocar no marketing, colocar uma frase falando que é o Nicolas Cage estrelando o western pela primeira vez, e é só isso. Padrão de produção extremamente precário, descuido quanto a cenários, a captação também, que acaba se tornando uma distração. É uma pena. Colton Briggs, interpretado por Cage, já foi um dos maiores pistoleiros da sua região, mas quando um homem reaparece para buscar vingança e mira em sua família, as coisas fogem do controle com uma tragédia que muda completamente a postura de Briggs. Então você tem basicamente aqui, é simples, uma história de vingança que envolve uma outra vingança e a ponte para as duas vinganças acaba sendo quem? Nicolas Cage. A verdade é que The Old Way tem um nível de produção muito baixo, envolve uma precariedade na forma como a trama praticamente abre mão para qualquer tipo de reviravolta, só para buscar mostrar como esses dois tipos de vingança podem gerar um texto bacana. Eu vejo que essa produção ela praticamente desconfia da capacidade do público de fazer algumas formulações básicas de acontecimentos e isso afeta estruturalmente como o filme é montado. Quando você tem uma introdução que parece um tanto quanto descartável, que acaba entregando justamente motivações que poderiam tornar o western mais interessante. E nesse caso aqui, nem mesmo a estrela Nicolas Cage afasta a visão de que nós estamos tratando de um fiasco. Eu até consigo notar, quem sabe, para uma produção menor, um filme B, tudo bem, tem a questão do figurino, da ambientação, mas a precariedade que eu digo é quanto à captação das tomadas. No estabelecimento inicial, por exemplo, céu completamente nublado, em questão de 30 segundos na mesma cena, o céu azul, sabe? Não é uma questão só de escolha, não é uma decisão criativa, é aquela coisa que você vê que uma cena foi feita num dia, outra no outro, e alguém colou ali de qualquer forma porque tinha então que gerar esse filme. Parece que o diretor então só queria rodar o script e entregar pessoas proferindo algumas frases com vestimentas antigas. Isso tudo com um leve destaque para o Nicolas Cage. O problema mesmo é que quem escreveu esse roteiro tem uma ideia muito simplista do que é o western e de como desenvolver personagens em um western. Parece que para essa pessoa só o lema da vingança já basta. Se você nesse momento for entrar na página do Nicolas Cage no IMDb e analisar sua filmografia recente, pode fazer uma constatação interessante que é a seguinte: de alguns filmes ruins, que você poderia salvar pelo menos a atuação dele e falar assim, olha, o texto não é bom, mas pelo menos a atuação do Nicolas Cage chama atenção. Aqui em The Old Way, eu realmente considero que a atuação do Nicolas Cage se acaba se tornando um problema também na forma como ele não parece nem um pouco interessado com o filme e na forma de como esse filme ele só quer explorar a imagem do Cage para usar no pôster, basicamente. Não dá para falar que a atuação dele é boa e o roteiro é bomba. Infelizmente também o fiasco passa pela atuação do Cage.
E vários temas secundários que entram nessa narrativa, como luto, por exemplo, né, a questão que envolve família, responsabilidades, elas sequer são exploradas. Elas são usadas no máximo para conseguir trazer argumento para 2 ou 3 linhas de diálogo e fica por isso mesmo. Os vínculos familiares são expostos de qualquer forma. A questão da autoridade, da importância da autoridade no Velho Oeste, ela é praticamente descartada. Seria até melhor não adicionar isso no filme, se vai fazer algo tão ruim. Eu considero realmente que é um western robótico. A câmera voltada para uma pessoa que vai proferir algumas frases e aí tem que fazer o corte para outra pessoa falando sobre um outro risco envolvido e no meio disso tudo uma vingança que precisa ser atrelada a uma outra vingança e o Nicolas Cage que tem que dar conta com o seu star power que não é o suficiente aqui. Para The Old Way eu dou nota 3. Nesse período de ressurgimento do Nicolas Cage, e essa é uma visão partilhada por muitas pessoas, eu infelizmente considero que The Old Way acaba sendo também uma pedra no caminho, né? O Nicolas Cage ele vem selecionando papéis melhores e não dá meio que para entender essa escolha quando ele, em vários circuitos recentes, diz o seguinte: o que eu fiz no passado dessa decisão de pegar filmes baratos apenas por dinheiro estava no passado envolvido em uma decisão particular, que ele precisava desses recursos também. Agora, com toda essa narrativa bonita, né, de retorno da carreira, escolhendo mais papéis, uma decisão como essas de colocar um The Old Way na filmografia, ela acaba sendo bem frustrante mesmo para quem gosta do ator, é claro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!